A epopeia brasileira. Honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai, o Uruguai. Olá, meus queridos, amados ouvintes, espero que estejam todos bem. Quem vos fala é a host Inês e hoje eu trouxe para vocês um diário de leitura com uma obra que é super interessante, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um livro, né, que muita gente chama de A Epopeia Brasileira, né? Só por esse título você já tira aí o quão ela é importante para a nossa literatura, tá bom? E sim, hoje nós vamos falar sobre O Uruguai, que é uma obra de Basílio da Gama, certo? Ele é um poema que foi escrito em 5 cantos e ele vai falar sobre uma trama, uma batalha, um conflito que existiu aqui no Brasil entre alguns colonizadores, né? Vou dizer já quem são, e os indígenas que estavam aqui disputando terras, né, com esses colonizadores. Em breve, né, nós vamos conhecer um pouquinho da história, daqui a pouco. Bom, primeiramente a gente tem que entender um pouquinho sobre a história de vida do Basílio da Gama, certo? Porque isso também vai influenciar dentro da obra O Uruguai, tá bom? Então, ele nasceu em Minas Gerais em 1741, acabou ficando órfão muito cedo e tal, e aí acabou indo estudar no colégio dos jesuítas, né? Ele era muito dedicado e tudo. O ponto-chave da história é que esse colégio foi fechado por um cara chamado Gomes Freitas de Andrade, que inclusive, guardem esse nominho, ele vai estar presente na obra que nós vamos trabalhar hoje, certo? Gomes Freitas de Andrade. Ele é um dos personagens principais dentro do livro. Enfim, por que o Gomes Freitas vai fechar esse colégio, né? O colégio jesuíta? Porque nessa época a coroa estava perseguindo a Companhia de Jesus, né? Que era o berço ali dos jesuítas. Principalmente sob o comando de um cara chamado Marquês de Pombal. Vocês já devem ter escutado o nome dele por aí nas aulas de história, né? Ele foi muito importante para a coroa portuguesa, foi um nome muito forte na coroa. E claro, né? Se ele tinha influência em Portugal, aqui também não seria diferente. Certo? Mas voltando para a biografia do autor. O colégio dele foi fechado e aí ele acabou indo embora, né? Ele estava sendo perseguido aqui por conta de toda essa revolução contra os jesuítas e ele vai para Roma, certo? A essa altura do campeonato ele já tinha aí um certo renome, né? Um reconhecimento por conta da escrita dele, né? Enfim, ele passa um tempo lá e um ponto fundamental dessa história é que em determinado momento o Basílio chega a Portugal, né? A Lisboa, e aqui ele é detido e precisa recorrer a pessoas poderosas, né, para ver se consegue a liberdade. No caso, ele recorreu a quem? Ao Marquês de Pombal, né, justamente o homem que chefiava a perseguição contra os jesuítas. Precisou apelar para ele para conseguir liberdade. Enfim, o Basílio vai escrever um poema para a filha do Marquês, exaltando ela e tudo mais, né, aquele famoso puxa-saquismo, certo? E aí, por conta disso, ele acaba caindo nas graças do homem, né, do Marquês. E isso se torna o passaporte dele para a liberdade, certo? Depois disso, ele vai escrever o Uruguai, meio com o intuito de acariciar o ego português. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos ver já já, principalmente dentro da obra, tá bom? Então, em O Uruguai, o Basílio meio que vira a casaca, né? Ele era jesuíta antes, para conseguir a liberdade, ele precisa puxar o saco do Marquês de Pombal. Ele não mede esforços para isso. Nós vamos ver no livro que os jesuítas eles são sempre pintados assim de uma maneira pejorativa, assim como se eles fossem os piores seres do universo.
tá bom? Os índios, eles são vistos com muito respeito e tal. O conflito existe porque os jesuítas estão incitando os índios a se revoltarem, a se rebelarem contra os portugueses e os espanhóis. Né? Então, vejam, os índios são vistos com bastante respeito. Os portugueses, eles aparecem como os salvadores da pátria. E os jesuítas são demonizados, tá bom? Vamos ver um pouquinho disso dentro da obra. Um pouquinho não, né? Bastante. Bastante. Agora vamos falar um pouco sobre estrutura, tá bom? Ele vai ser um texto dividido em 5 cantos, certo? Um poema dividido em 5 cantos, 5 partes, tá bom? Os versos são brancos, ou seja, não tem rimas, nenhuma rima durante o texto. E a estrofação é livre, ou seja, existem estrofes com mais versos, com menos versos, né? Não existe essa rigidez quanto ao número de versos por estrofe, né? Por outro lado, existe uma preocupação acerca da metrificação, né, do poema. Ele é feito em versos decassílabos, certo? E sobre o que vai falar o Uruguai, né? Ele vai narrar uma expedição, né, que foi construída ali, bolada, né, pelos espanhóis e pelos portugueses em conjunto, certo? Contra os índios e contra os jesuítas. Então, de um lado, nós tínhamos espanhóis e portugueses versus índios e jesuítas, né? Esses índios e esses jesuítas habitavam um território que nós chamamos de Colônia de Sete Povos das Missões do Uruguai, né? E aí, qual que era a confusão que existia entre essas duas partes do conflito? Tudo aconteceu, gente, por conta de um tratado que se chamava Tratado de Madrid, que foi estabelecido em 1750. E esse tratado, ele, vamos dizer assim, reorganizou, né? Ele reviu ali as fronteiras que existiam entre as colônias portuguesas e as colônias espanholas, que foram divididas lá no Tratado de Tordesilhas, que eu sei que vocês lembram aí das aulas de história. Então, o que deveria acontecer segundo esse tratado, né? Deveria haver uma troca de territórios, certo? Os portugueses que tinham a colônia de Sacramento deveriam sair de lá e ceder essa terra aos espanhóis, certo? E os espanhóis iriam entregar as terras ali dos indígenas para os portugueses, certo? Só que, né, os índios e os jesuítas, eles não gostaram muito dessa troca, certo? E aí, justamente por isso que surgiu aí esse conflito, tá bom? E né, a obra afirma o tempo inteiro que toda essa confusão, esse embate entre os índios e os colonizadores eram incitados pelos jesuítas, né, o tempo inteiro, que os jesuítas estavam escravizando os índios e tal, incitando, colocando eles contra os portugueses, certo? Então, resumindo, o conflito foi por conta dessa troca de territórios, certo? Os portugueses queriam as terras ocupadas pelos índios, né, deveriam ter as terras ocupadas pelos índios, e os espanhóis iriam ficar com as terras que eram dos portugueses, no caso a colônia de Sacramento. Os índios não ficaram felizes e bateram de frente com os portugueses e os espanhóis, certo? Essa é a trama da história, né? O contexto por trás de O Uruguai. E agora vamos para a parte mais interessante, né? A parte mais esperada, que é o texto, certo? Como eu disse a vocês, é um poema que vai ser dividido em 5 cantos, tá bom?
Então, vou tentar fazer aqui um resumo, canto por canto, certo? No canto número 1, né, que história nós temos no canto número 1? Bom, o autor ele vai começar o Uruguai adiantando algumas cenas, né? No caso, ele vai nos descrever primeiramente ali um cenário de destruição, certo? O que ele diz? Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pastos de corvos. Dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Então, aqui nós vemos um cenário, né, como disse, de destruição, de catástrofe, de conflito, certo? Muitas pessoas mortas e tudo. Justamente, né, uma descrição do que iria acontecer, no caso do que já tinha acontecido, né? Do resultado desse conflito entre os índios e os colonizadores. Em seguida, nós temos a invocação, né, que os autores das epopeias sempre fazem. Por exemplo, em Ilíada, Homero diz, né, canta, ó musa, a ira de Aquiles. Geralmente eles fazem isso para pedir inspiração, né, essas coisas e tal. E em Uruguai ele vai dizer o quê? Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. Ai, tanto custas ambição de império, quer dizer, a ambição ali dos colonizadores custou caro, né? Custou muitas vidas e tudo. E quem é esse herói que o autor tá falando, certo? Vocês vão notar daqui a pouco quem é esse herói. Tá bom? Em seguida, o autor passa para a descrição, né, do desfile da guarda que está marchando em direção ao combate, né, à tomada das terras dos indígenas, certo? Ele diz assim: quem podia esperar que uns índios rudes, sem disciplina, sem valor, sem armas, se atravessassem no caminho aos nossos e que lhe disputassem o terreno, né? Ou seja, ali, enquanto os soldados estão marchando, né, em direção à tomada das terras, o Gomes Freitas está ali falando, ó, vocês lembram do Gomes Freitas, aquele que fechou o colégio do Basílio da Gama? Ele já está aparecendo aqui, certo? E ele está questionando, né, a atitude dos índios. Ora, quem diria que esse povo, que não tem valor, que não tem armas, que não tem nada, são um bando de selvagens, iriam se atrever a se meter no nosso caminho? É isso que ele diz, surpreso com a ousadia dos índios. E continua. E os padres os incitam e acompanham. Lembram que eu disse que na obra os jesuítas eles vão ter sempre essa visão mais pejorativa, né? Essa imagem pejorativa? Começa aqui. Os padres os incitam e acompanham, que é a sua descrição, só eles podem aqui mover ou sossegar a guerra. Né? Ou seja, os padres, aqui ele está reiterando, né? Reforçando a influência que os padres tinham sobre os indígenas, e de fato, né, eles tinham. Os índios que ficaram prisioneiros ainda os podeis ver neste meu campo. No caso aqui ele está falando de uma outra empreitada, né, que ele tinha armado contra os indígenas e tinha feito alguns prisioneiros. E em seguida ele diz, vossa fica a colônia e ficam nossos os 7 povos, né, tá falando do tratado, certo, que os portugueses iam trocar as terras com os espanhóis, né? E ficam nossos 7 povos que os bárbaros habitam naquela oriental vasta campina, que o fértil Uruguai discorre e banha, né? O Uruguai aqui, no caso, seria o rio que existia ali naquela região que os portugueses estavam querendo ocupar, tá bom? Trazendo um pouquinho o autor, né, para dentro da história assim bem mais de uma maneira mais contundente, o Basílio da Gama ele estava no Rio de Janeiro, né, no momento desse desfile, né, no momento da partida dos soldados, quando eles estavam indo em direção ao combate, né, à campanha. Só que ele não tem acesso, né, a esses relatos, né, dos participantes e tal.
Só que quando ele escreveu, vocês lembram, né, que ele estava em Lisboa, ele tinha, né, acariciado ali o ego do Marquês de Pombal para conseguir a liberdade e tudo. Depois ele escreveu o poema. Então, esses detalhes, né, que ele não conseguiu por não estar presente, né? No momento ali da batalha, ele conseguiu depois, nas conversas que ele tinha com o Marquês de Pombal, né? Que no final das contas eles acabaram se tornando ali um pouquinho íntimos, certo? Então, basicamente, o canto número 1 é essa apresentação, né? A imagem da guerra e do horror que foi essa batalha, esse combate. Depois tem a invocação, né? A musa, aos deuses, às entidades superiores. E em seguida a descrição desse desfile, né, de ida ao combate, de ida à campanha. Passando para o canto 2, nós vamos ver o avanço das tropas portuguesa e espanhola indo ao encontro, né, dos indígenas lá da terra que precisava ser ocupada, tá bom? Vai dizer o seguinte: depois de haver marchado muitos dias, enfim, junto a um ribeiro que atravessa, sereno e manso, um curvo e fresco vale, acharam os que o campo descobriram, um cavalo onelante e o peito e as ancas cobertos de suor e branca espuma. Temos perto o inimigo. Ou seja, eles estavam andando ali há muitos dias, marchando e tal, até que eles acham ali um cavalo, né, abandonado, e aí eles percebem, né, os inimigos estão por perto, os indígenas estão por perto. E continua. Nem se enganou, porque ao terceiro dia, formados os achou sobre uma larga, vantajosa colina, que de um lado é coberta de um bosque e do outro lado corre escarpada e sobranceira a um rio. Ou seja, de fato, eles não estavam errados. Depois de 3 dias, eles encontraram ali o povoado onde os indígenas estavam. Em seguida, ele diz o seguinte: quando Menezes, que vizinho estava, lhe diz: nesses desertos encontramos mais do que se esperava, e me parece que só por força de armas poderemos inteiramente sujeitar os povos. Torna-lhe o general: tentem-se os meios de brandura e de amor, e se isso não basta, farei apesar meu último esforço. Então aqui, né, quando eles chegam ali na terra, eles observam o que eles vão enfrentar, certo? E aí o personagem, né, que se chama Menezes, ele diz o seguinte: eles não são tão fracos como a gente imaginava, certo? Eles estão um pouco mais preparados. Então, nós só vamos conseguir vencê-los se for através das armas, né? Só por força de armas poderemos sujeitar os povos, ele diz. Mas aí o general, ele vai dizer, né? Não, nós não vamos partir para o ataque. Vamos tentar, ele diz no texto, né? Meios de brandura e de amor para tentar conversar e tal. Tentar ali um acordo, né? Tentar fazer a coisa de uma maneira mais pacífica. E se isso não for suficiente, se não adiantar, né? Se os meios pacíficos não forem suficientes, nós vamos ter que partir para a violência, certo? Percebam que aqui o autor tenta fazer desse general uma figura misericordiosa, né? Pacífica, certo? Mas a gente sabe que não foi bem assim, né? Depois disso, o general dá uma ordem, né, e pede para libertar os prisioneiros, certo? Como um sinal de boa vontade da parte deles, certo? Manda libertar os prisioneiros. E aí, depois, né, que os prisioneiros chegam lá no povoado onde estão os outros, vêm até os portugueses e os espanhóis 2 índios, né, 2 índios guerreiros, que se chamam Cepé e Cacambo.
Eles vão ser personagens fundamentais aqui nessa história, tá bom? Tem que guardar o nominho deles. Cepé e Cacambo. O autor diz o seguinte deles: dois dos mais nobres, sem arcos nem aljavas, mas as testas de várias e altas penas coroadas e cercadas de penas às cinturas. Ou seja, eles foram ali também, né, na boa vontade. Eles não foram armados, eles não foram atacando, certo? A única coisa que eles tinham eram, né, as penas e tal, e as pinturas, certo? E depois o autor diz o quê? Entrara sem mostras nem sinal de cortesia, Cepé no pavilhão. Ou seja, o Cepé chegou ali, né, ríspido, certo? Não cumprimentou ninguém, só chegou e pronto. Mas o Cacambo fez o contrário, né? Mesmo que ele tenha feito ali uma cortesia meio esquisita para os colonizadores, ele o fez, né? E aí ele disse o quê? Ó general famoso, tu tens à vista quanta gente bebe do soberbo Uruguai à esquerda da margem. Ele mostra o povo que vive ali, né, que vive daquela terra, que precisa daquela terra. E enquanto as armas dão lugar à razão, Senhor, vejamos se pode salvar a vida e o sangue de tantos desgraçados. Ou seja, né, o Cacambo tenta ali fazer um acordo, né? Ele vai em paz, certo? Mostra ali o povo que precisa daquela terra, né? E aproveita aquele momento, né, em que não tem ninguém armado, ninguém se confrontando para tentar resolver pacificamente o conflito. Ele fala assim: se o rei espanhol quer dar as terras a Portugal, que dê outra, né? Que não dê essa. Que arrume outra e dê. Eu não sei se o seu rei sabe o que troca, porém receio que não saiba. Quer dizer, o Cacambo tem noção, né, da riqueza que era aquela terra. E aí ele pergunta para o espanhol como é que esse rei quer trocar a nossa terra, né? Será que ele não tem noção disso? Eu acho que ele não tem, né? O Cacambo diz. Essa riqueza que cobre os templos dos benditos padres, fruto da indústria e do comércio, da folha e peles, é riqueza sua, certo? A nós, somente nos toca arar e cultivar a terra, sem outra paga mais que o repartido. Por mãos escassas, mísero sustento, né? Ou seja, aqui nós não temos riqueza, nós não temos ouro, nós não temos nada. Isso tudo é de vocês, né? Tudo que nós temos é o quê? Uma terra para cultivar, para arar. E tudo que a gente cultiva aqui, a gente reparte e vive disso, né? Pobres choupanas, ele diz, e algodões tecidos, e o arco e as setas e as vistosas penas são as nossas fantásticas riquezas. Que queres mais de nós? Quer dizer, eles já levam tudo que eles acham precioso, né? O ouro, tudo. E para os índios resta o quê? O sustento que vem da terra. E aí ele pergunta: que mais que vocês querem, além do que vocês já têm? Não nos obrigue a resistir em campo aberto, né? Ou seja, não nos obrigue a lutar. Não nos obrigue a partir para a guerra. Não queiras ver se cortam nossas flechas. Vê que o nome dos reis não nos assusta. E aqui o Cacambo dá aquela afrontada básica, né, nos colonizadores. Vocês não querem ver o poderio das nossas armas. E não venham me falar em nome de reis, porque eu não ligo para reis, é o que ele diz, certo? O nome de rei não exerce influência aqui nessa terra. E aí o general diz: eu estou aqui em nome do rei, ouça e acate, né? Mesmo que o Cacambo tenha dito aqui ninguém liga para rei, o general continua repetindo, né? Eu estou aqui em nome do rei, me ouça, acate. Vocês precisam entregar as terras. Vocês precisam entregar as terras. Ele continua insistindo que aquela terra é dele e que ele precisa tomar posse dela. Vós sois rebeldes se não obedeceis, mas os rebeldes, eu sei que não sois vós, são os bons padres. E mais uma vez, aqui nós vemos a imagem, né,
pejorativa que a obra traz para os jesuítas. Ele diz o quê? São os padres que vos dizem a todos que sois livres e se servem de vós como de escravos, né? Ou seja, os jesuítas estão aí enganando vocês. Estão dizendo que vocês são seres livres, mas eles próprios estão se beneficiando do trabalho de vocês, estão fazendo vocês de escravos. E ele diz mais: se eu der o comando, a tropa vai sair aí matando todo mundo. Tá bom? Vai matar a tribo inteira. Por isso, pense bem, ele fala pro Cacambo. E aí o Cacambo para, né, ele reflete um pouco, né? E ele pensa. Para ali para pensar. Só que aí, de repente, o Cepé diz que não. Né? Vai contra. Ninguém aqui vai se render. Certo? Ele diz, olha, nós nascemos livres, essa terra é nossa, nós ganhamos essa terra dos nossos antepassados, e essa terra vai ser das novas gerações. Das nossas novas gerações. Não vai ser de vocês. E aí soa a trombeta, né? Abre aspas. Enfim, quereis a guerra e tereis a guerra. Fecha aspas. E aí o general, né, mais uma vez, tentando ali passar uma imagem de bom moço, ele entrega algumas flechas, né, espadas para os dois, tanto para o Cepé quanto para o Cacambo. E diz, então, é isso. Vocês querem conflito, então vamos ter um conflito. E aí o Cacambo diz, né? Ó general, eu te agradeço as setas que me dás e te prometo mandar-tas bem depressa, uma por uma, entre nuvens de pós no ardor da guerra. No caso aqui não é o Cacambo que fala, né? É o Cepé. E também dá aquela afrontada básica. Né? Ele diz, olha, muito obrigado por essas flechas e eu lhe garanto que eu lhe devolvo já na hora do conflito, né? Na hora do combate. E a partir daí, gente, abre aspas, fez-se a trombeta da guerra, fecha aspas. Os portugueses, né, como eles tinham um poderio de armas muito grande, eles acabam tendo muita vantagem sobre os indígenas. Então, esse povo acaba sendo praticamente dizimado, né? E aí o autor vai descrever a fuga dos nativos, né, dos índios. Ele vai dizer, a multidão dos nossos que atropela os índios fugitivos, tão depressa cobrem o campo, os mortos e os feridos, e por nós a vitória se declara. Por nós, no caso, os portugueses e os espanhóis. Precipitadamente as armas deixam, nem resistem mais tempo às espingardas. Aqui ele está falando sobre os indígenas, né, que abandonaram ali a batalha, né, as armas, e não resistiram muito tempo às armas dos portugueses e espanhóis. Vale-lhe acostumada ligeireza, debaixo lhe desaparece a terra. Ou seja, como os índios eram muito ágeis e tal, nesse momento era o que eles tinham, né, a agilidade. Então eles procuravam se esconder e fugir para algum outro território, né, para procurar abrigo. E aí, nesse momento, né, do combate, o autor vai apresentar para a gente um personagem que se chama Baldeta, que ele é o filho, entre aspas, né, filho postiço de um outro personagem chamado Balda. E esse Balda, ele é um padre jesuíta, né, um dos que acompanha esse povoado, né, que está guerreando aí, que está no meio da batalha. Então esse é o primeiro momento em que o Baldeta aparece, né? E ele tá ali no meio da guerra, ele é meio desengonçado, certo? Como a gente sabe, os índios, eles né, nessas obras, eles são descritos como seres que têm muita agilidade e tal, eles são muito habilidosos no arco, na flecha, né? E o Bandeta não, o Bandeta ele é meio desengonçado, né? O autor faz questão de dizer que ele não é um grande guerreiro. Ele não é.
O Baldeta, ele não vai ter um papel muito importante nesse momento do texto, certo? A gente tem que gravar o nome dele para lembrar depois, um pouquinho mais à frente, que ele vai ser um personagem importante. Depois disso, né, dessa descrição do Baldeta, né, na guerra, vem a descrição do confronto entre o Cepé e o espanhol, né, o governador. E nessa luta, claro que o Cepé levou a pior, certo? O governador acaba matando o Cepé. E aí, abre aspas, morto o Cepé, já não resistem as tímidas esquadras, fecha aspas, ou seja, ali foi a última gota, né? O Cepé era um grande guerreiro. E depois que ele morreu, meio que desanimou, né? Os outros índios acabaram desanimando as tímidas esquadras, os poucos que restaram, não é? Os índios mais fortes estão morrendo, né? E aí o Cacambo vê que não tem mais jeito, certo? O jeito que tem ali é fugir. Então ele ajuda, né, os que restaram, os índios que restaram, a escapar, né? Ele ajuda na fuga. E aí, basicamente, né, resumindo o canto 2, ele vai falar sobre esse embate, né, portugueses e espanhóis contra os índios e por trás dos índios, os jesuítas, certo? Desde a tentativa de uma conversa, né, de uma resolução ali pacífica até o combate, né, propriamente dito. O canto 3 acontece quando os ânimos já estão mais, vamos dizer assim, entre aspas, né, apaziguados. O ambiente ali já está mais calmo, já não é um ambiente de combate direto, certo? O Cepé, ele aparece em sonhos para o Cacambo, certo? O autor vai dizer assim: no perturbado e interrompido sono, talvez fosse ilusão, se lhe apresenta a triste imagem de Cepé despido, pintado o rosto do temor da morte, banhado em negro sangue. E aí o Cacambo sonha com o Cepé, né? Tem essa imagem dele, o Cepé com essa feição meio de medo, certo? De terror e cheio de sangue. E aí nesse sonho o Cepé fala pro Cacambo, para ele fugir, né? Foge, foge, Cacambo. Tu fica aí descansando, tendo tão perto os inimigos, ele diz. Torna, torna aos teus bosques, põe a mão nos peitos. Agora é tempo que descuidados da outra parte dormem. Envolve em fumo e fogo o campo, e paguem o teu sangue e o meu sangue. Ou seja, o Cepé chega pro Cacambo e fala, olha, agora eles estão dormindo, eles baixaram ali a guarda, a hora de atacar é agora, certo? Ateia fogo ali na região todinha para matar todo mundo queimado, e me vinga, né? Paguem o teu sangue e o meu sangue. Ou seja, vinga a mim e vinga aos outros que nós perdemos. E aí o Cacambo, né, acata. Ele vai lá no acampamento dos colonizadores e ateia fogo em tudo. Né? Ou pelo menos tenta, certo? O autor diz: pelo silêncio vai da noite escura, buscando a parte de onde vinha o vento, né? Estrategicamente, para o vento espalhar o fogo. Desperta a chama, que já se ateia nas ligeiras palhas e velozmente se propaga. Ao vento, deixa Cacambo o resto e foge a tempo da perigosa luz. Ele bola ali uma estratégia, vou deixar aqui bate o vento vai espalhar o fogo, vai queimar tudo. E aí ele foge, certo? Ele não espera para ver o que vai acontecer, né? O fogo não vai causar prejuízo aos portugueses, aos colonizadores, né? Portugueses e espanhóis. Eles não vão ter muitas perdas, não. E aí, mas mesmo assim, né? O Cacambo fica feliz aí pelo que ele fez, ele acha que tá vingando todo mundo. E aí, nessa empolgação, ele vai contar pro Balda, que é o padre jesuíta que eu citei anteriormente, que vive ali com eles. Ele vai contar pro Baldo o que ele tinha feito. Só que aí o coitado, né, ele não sabia quem era o padre Balda.
Padre Balda é uma pessoa péssima, nós vamos ver já quem que ele é de verdade. Então, né, inclusive, o autor até prepara a gente para o que vai acontecer. Ele diz, abre aspas, não sabia que a fortuna, no entanto, lhe prepararia sua última ruína. O Cacambo não sabia que essa felicidade toda, que esse encontro com o Padre Balda seria, né, uma desgraça na vida dele. Agora eu vou citar um detalhe importante, mais um, certo? Que agora pode não fazer sentido, mas lá na frente vai fazer, certo? O Cacambo era casado com uma linda índia, certo? A Lindóia, que é aquela índia mais bonita da tribo, que todo índio quer casar com ela. Essa era a Lindóia, certo? Só que o Baldo tinha alguns planos para a Lindóia, e esses planos não envolviam o Cacambo. Nesse momento, o Balda se aproveita para mandar prender o Cacambo. E aí, depois que ele o prende, né, ele dá a ele um licor desconhecido, né? Assim que o autor descreve, um licor desconhecido. E por conta desse licor desconhecido, né, veneno, o Cacambo morre. E aí a Lindóia, quando ela fica sabendo que o Cacambo morreu, ela fica muito deprimida. E aí ela começa a desgostar da vida, né? Ela quer morrer, falando em poucas palavras. Ela não quer mais viver. E aí nessa lamentação da Lindóia vai surgir uma personagem nova, que é a feiticeira Tanajura. Ela encontra a Lindóia e leva ela para um lugar, né? Um lugar X. E lá ela faz um feitiço dentro de um vaso. Dentro desse vaso tem um líquido, né? Um licor e tal. E aí ela sussurra algumas coisas e estala o dedo e tal. E aí nesse líquido, a Lindóia tem várias visões, certo? O que a Lindóia vê? A Lindóia vê Lisboa. E aí você pensa, meu Deus, nada a ver, Lisboa. Como é que ela vai ver Lisboa? Ela nunca nem viu Lisboa. Então, o que o autor quis fazer com essas visões da Lindóia? O Basílio da Gama quis, né, mais uma vez, amaciar o ego português, né, principalmente na figura do Marquês de Pombal. Né, a Lindóia vê uma Lisboa que está ali destruída, certo? E aí quem que aparece para reconstruir Portugal, né? O autor faz uma alegoria, né? Ele chama de o Luso Atlante, que no caso representaria o Marquês de Pombal. Certo? E aí ela também vê, né? Vê a Lisboa destruída, Lisboa sendo reconstruída, e ela vê também os jesuítas sendo expulsos. E com isso, ela sente que a morte do Cacambo foi vingada, né? Justamente por conta da expulsão dos jesuítas, por conta do que esse conflito tinha feito com o Cacambo, né? E depois, né, dessas visões, depois que ela vê a vingança da morte do Cacambo, a Tanajura desfaz, no caso, né, o feitiço, e ela volta à realidade. Quando ela volta à realidade, ela volta para aquele sentimento de depressão, né, que ela estava. Então ela começa a chorar novamente, até pegar no sono. E aqui vai se encerrar o canto número 3. No canto número 4, nós vamos ver, né, algumas imagens ainda do incêndio e como que as tropas controlaram, né, todo aquele problema. E aí o Andrade, né, o Gomes Freitas de Andrade, ele decide que vai procurar o restante, né, dos indígenas nos povos, né, vizinhos, que foi para onde eles fugiram. Nós temos essa imagem. Em seguida, nós vamos ter a descrição de uma festa, de um casamento. E aí, você fica meio assim, vale casamento? Casamento de quem? E aqui eu retomo a história da Lindóia, né? Dos planos do Padre Balda para a Lindóia. Lá no povoado
vizinho, né, para onde os índios tinham fugido, o Balda tramou ali o casamento, né, organizou o casamento do filho postiço dele, né, do Baldeta, com a Lindóia, né, porque assim o Baldeta, ele acabaria tomando posse da autoridade, do poder que o Cacambo tinha na tribo, certo? Então, né, estão todos ali na festa e tal, esperando a Lindóia, mas a Lindóia não aparece. E aí, depois de muito esperar, o irmão dela vai à procura, né, da Lindóia. E aí vai encontrar ela, abre aspas, ao pé de uma lapa cavernosa. Este lugar delicioso e triste, cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia, né? Ou seja, ela optou, né, pelo suicídio. Não queria mais viver, então eu escolho morrer. Vou para junto do Cacambo, não consigo viver sem ele. E aí o autor diz, né? Lá, reclinada como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores, se deixou picar por uma serpente. Ela se recolheu ali para aquele lugar mais escondido, um lugar muito bonito, por sinal. Né, perto de flores e tal. Ela se deixou, né, picar por uma serpente verde e tal. Cacambo, a princípio, não quer acreditar, né? Acho que ele quer acreditar que ela está dormindo. E aí ele tenta flechar a cobra e aí ele pensa, né? Não, se ela estiver dormindo e tal, e aí eu assustar ela e a cobra, né, a picar e a matar e tal. Só que aí, né, ele acaba decidindo, né, flechar a cobra, a mata. E aí ele percebe, né, que realmente a Lindóia já tinha falecido. E aí a carrega nos braços, né, para onde estavam os outros. Pouco depois, assim, dessa lamentação toda, né, da morte da Lindóia, tanto do irmão quanto das outras pessoas do povo, depois desse momento aí de tristeza, né, de lamentação mesmo, chega um índio gritando assim, desesperado, para avisar que os inimigos estavam chegando, para todo mundo fugir, fazer alguma coisa para se proteger. E aí os índios vão tentar se refugiar, né, tentar ir para outro povoado, e o Balda manda incendiar tudo que está em volta. Né, manda incendiar o povoado. Povoado esse que inclusive tinha um templo que vai ser importante para nossa história. Então ele manda queimar tudo. E aí o autor vai dizer, por mais que o nosso general se apresse, não acha mais que as cinzas ainda quentes e um deserto onde há pouco era cidade. Fecha aspas. E aí, né, o general chega lá e não vê mais nada, só vê as cinzas e tal. E ele vê o templo daquele povoado. Né, e ele entra nesse templo. E ele começa a observar as pinturas que tem na igreja. E essas pinturas vão fazer ele ter, né, algumas visões, né? Ele vai dar uma viajada ali nas pinturas da igreja. E o que ele vê, né? Você me pergunta. A descrição, né, das coisas que ele vê nas pinturas da igreja vai estar no canto seguinte, no canto 5. Certo? E o que diz o canto 5? Ele começa assim. Na vasta e curva abóbeda, pintara a destra mão de artífice famoso. Em breve espaço, e vilas e cidades e províncias e reinos, no alto sólio estava dando leis ao mundo inteiro a companhia. Ou seja, né? Nessas visões do Andrade, ele vê que os jesuítas estão ali praticamente dominando o mundo, certo? E não de uma maneira positiva. A partir daqui, o autor vai trazer, né, vai citar
vários feitos, né, várias ações dos jesuítas, com o intuito de incriminar, de demonizar, né? De trazer realmente uma imagem pejorativa para os jesuítas. Por exemplo, né, alguns desses fatos que o autor cita, assassinatos, né, que foram tramados por jesuítas, por exemplo, certo? E o general tá vendo essas coisas ali nas pinturas do templo, né? Ele tá meio ali que num transe, certo? E depois que ele volta desse transe, ele decide que ele vai encurralar os índios fugitivos já em uma outra aldeia, né? E aí ele se encaminha para essa aldeia. Quando ele está chegando lá, ele encontra, né, o Balda, que era o padre, juntamente com alguns outros ali, tentando escapar, né? Ou seja, eles estavam abandonando o barco. Iam deixar ali os índios à mercê para salvar suas próprias peles, né? É uma pena para eles que as tropas chegaram ali bem na hora, né? Senão ele teria fugido. E aí, depois desse flagra, as tropas se encaminham para o povoado. E o Andrade aparece ali como uma figura de salvação, né? Até na descrição do autor nós vemos isso. Ele diz o seguinte: entra no povo e ao templo se encaminha o invicto Andrade. E generoso, entanto, reprime a militar licença, e a todos, com a grande sombra ampara, alegre e brando, no meio da vitória. Em roda o cercam, nem se enganaram, procurando abrigo, chorosas mães e filhos inocentes, e curvos pais e tímidas donzelas. Né? Aqui nós vemos o Andrade descrito como uma figura de benevolência, certo? Em nenhum momento o Andrade é um invasor de terras. Ele é uma figura que quer a paz, que quer resolver aquele conflito ali de uma maneira mais tranquila, né? Ou seja, o Andrade ele não representa aí só o personagem, ele representa uma nação, né? Ele representa os portugueses, certo? Então a imagem boa volta-se para os portugueses e a imagem ruim se volta para os jesuítas, tá bom? No final das contas, né, os índios vão se render porque eles não têm mais o que fazer, eles não têm armas, eles não têm mais casa, eles não têm mais nada. Eles se rendem e todo mundo adora o rei, viva o rei, não é? Em seguida, nós vamos ter a promessa do poeta, né? Vamos dizer assim. Ele vai dizer, abre aspas, serás lido, Uruguai. Cubra os meus olhos, embora um dia a escura noite eterna. Quer dizer, ou seja, você vai ser uma obra que será lida, mesmo depois que eu morra. Né? Você será eterna, certo? Vai aos bosques de Arcádia e não receeis chegar desconhecido àquela praia. Ou seja, serás lido, serás respeitado, porque farás parte da Arcádia, e será eterno, né, por consequência. E assim o Basílio da Gama encerra o canto número 5 de O Uruguai. Há quem diga que o Uruguai é uma epopeia, né? A epopeia do povo brasileiro. Há quem diga que não, né? Por exemplo, um estudioso chamado o Antônio Cândido, ele diz que é um poema, né, narrativo. Ele está ali transitando entre o épico e o político, né, justamente por conta desse embate, né, dessa questão de território, dessa questão de colônia e colonizados. Né, obviamente, né, um texto ali com muito lirismo, né, com muito heroísmo, onde existe uma simpatia com o povo brasileiro,
Mas isso não seria o suficiente, né, para classificar o Uruguai como uma epopeia, certo? Há quem diga que esse texto ele não seria uma epopeia, mas sim um romance em versos, né, no qual nós teríamos 3 tramas principais, que seria, no caso, né, o embate, o conflito entre o Marquês de Pombal e os jesuítas, né, um querendo expulsar o outro. Nós temos, em segundo lugar, né, a problemática ali dos índios, né, que não tinham mais sossego, iam perder as terras, iam perder a liberdade, iam perder tudo. E nós temos também o romance, né, a parte bonita, a parte fofa da história, que não termina de uma maneira tão fofa assim, mas que nem por isso deixa de ser bonita, né, gente? Aquela passagem da morte da Lindóia é a coisa mais linda. Você lê e lê e relê e continua achando belíssimo. E há quem diga que essa é uma das partes mais bonitas do texto. Mas, né, sendo uma epopeia, não sendo um romance em versos, nós vemos que essa é uma obra que traz muitas reflexões históricas, né? Reflexões políticas, certo? Então, é um texto que tem muito a nos dizer, certo? Infelizmente, nós temos aqui um tempo muito limitado, então não tem como nós falarmos muito mais sobre essa obra, certo? Eu vou deixar aqui o convite, né, para quem está me ouvindo, para nos acompanhar no nosso debate, né, acerca da escola literária, né, do arcadismo ao qual essa obra pertence. Lá nós vamos falar um pouco mais sobre a escola e sobre as obras também que estão sendo trabalhadas essa semana, tá bom? Então, se você gostou de Uruguai, se a obra te gerou interesse, eu vou deixar o convite para que você nos acompanhe nos próximos episódios, tá bom? Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a companhia. E espero vocês nos próximos episódios. Um beijo e até a próxima.